A gente vai mergulhar agora na história de uma das bandas mais importantes e também mais turbulentas do Brasil. Esta é a primeira parte da jornada dos Titãs, uma história de 10 anos que tem de tudo, uma subida inacreditável, uma queda que quase acabou com a banda e um retorno que simplesmente mudou o rock brasileiro para sempre. E a pergunta que guia tudo é essa: como é que pode um grupo de 9 amigos de escola virar o centro de tanta polêmica e, ao mesmo tempo, de tanto sucesso? Porque, olha, a formação dos Titãs não tem nada de comum. A origem deles é tão única quanto a música, e é essa transformação que a gente vai entender agora. Então, vamos voltar no tempo. Imagina São Paulo no comecinho dos anos 80. A maioria dos futuros Titãs se conheceu num colégio, o Equipe. Só que diferente daquela história clássica de banda de garagem, eles já nasceram grandes. A ideia sempre foi ser um coletivo, algo gigante desde o primeiro dia. E que gigante! A formação original tinha 9 integrantes. Isso mesmo, 9! Pensa só, um time de futebol quase completo numa banda de rock. Era algo totalmente fora da curva e já mostrava que eles não davam nem um pouco a fim de seguir as regras do jogo. E o mais curioso de tudo nem era o número, era a estrutura da banda. Desses 9, 6 eram vocalistas. Arnaldo, Branco, Ciro, Nando, Paulo e Sérgio, todo mundo cantava, todo mundo se revezava. Imagina a loucura que era isso no palco. Um caos poderoso, uma energia que ninguém mais tinha. E no começo, o visual era quase tão importante quanto o som. Era aquela estética new wave, bem anos 80. Eles usavam maquiagem, uns penteados bem malucos, gravata de bolinha. Era uma estratégia clara para chamar a atenção, para se destacar no meio daquela cena do rock que estava fervendo no Brasil. E olha, a estratégia funcionou e como? Em 1984, eles lançaram o primeiro disco e com ele veio o Sonífera Ilha. A música foi uma explosão, virou a mais tocada do ano no Brasil inteiro. De repente, os Titãs estavam nos maiores programas de TV da época, tipo Chacrinha, Raul Gil. A fama chegou com os 2 pés na porta. Mas, como quase sempre acontece, o sucesso veio e os problemas vieram juntos. A banda mal tinha estourado e já estava enfrentando as primeiras grandes rachaduras, as primeiras mudanças internas. Primeiro, um dos 6 vocalistas, o Ciro Pessoa, decidiu sair. A banda virou um octeto. E logo depois, uma mudança que seria fundamental para o futuro. O baterista André Jung saiu e, para assumir as baquetas, chegou Charles Gavin, uma troca que mudaria completamente o som do grupo. Gaia chegou 1985. Se o ano anterior tinha sido da glória, 1985 foi o ano em que o castelo quase veio abaixo. Foi uma sequência de desastres que levou a banda a um limite que ninguém poderia ter imaginado. Tudo começou a dar errado com o segundo disco, Televisão. Nem a banda gostou, nem o público comprou a ideia, as vendas foram muito baixas. Mas o pior mesmo veio em novembro. Tony Bellotto e Arnaldo Antunes foram presos. O Arnaldo chegou a ficar 1 mês na cadeia. O impacto foi devastador. Os convites para shows simplesmente sumiram. A imagem da banda estava destruída. Só que foi justamente no fundo do poço que aconteceu uma das maiores viradas da história do rock brasileiro. Toda aquela raiva, toda a frustração, eles pegaram tudo isso e transformaram em música, em uma verdadeira revolução. Para essa virada, eles precisavam de um produtor. E eles foram atrás de quem? Do Liminha, um dos maiores da época. O detalhe engraçado é que o Branco Melo tinha falado publicamente que jamais trabalharia com o Liminha. Claro que o Liminha, quando aceitou o desafio, fez questão de jogar essa frase na cara deles. E o Liminha teve uma sacada genial. Ele conseguiu levar a energia bruta dos shows para os discos, algo que faltava antes. Acabou o som pop, polido. Agora era punk rock, agressivo, cru. As letras deixaram de ser bobinhas e viraram críticas pesadas contra a polícia, a igreja, o Estado. É claro que essa nova postura radical gerou conflito dentro da banda. O maior exemplo foi com a música Igreja. O Nando Reis, que é ateu, escreveu a letra. O Arnaldo Antunes, que era religioso, odiou. O resultado? Toda vez que eles tocavam Igreja ao vivo, o Arnaldo simplesmente virava as costas e saía do palco. Um protesto silencioso que mostrava a tensão no ar. Com músicas como Igreja e Bichos Escrotos, não tinha jeito, o disco Cabeça Dinossauro foi praticamente ignorado pelas rádios. Só que o público reagiu de um jeito completamente diferente. Os shows, cada vez mais viscerais, começaram a lotar. Eles construíram o sucesso na marra, conquistando uma legião de fãs que se identificava com toda aquela revolta.
E o sucesso do Cabeça Dinossauro foi só o começo da subida. A parceria com o Liminha deu muito certo e a banda entrou na sua fase mais criativa e de maior sucesso. Eles se tornaram, sem dúvida, uma das maiores forças do rock nacional. Depois do primeiro ouro com Cabeça Dinossauro, veio Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, em 87, que foi um sucesso absurdo, com o hino Comida. Depois, em 89, um Blesk Blom veio para selar de vez o status de superstar, com clássicos como Flores. Foi uma sequência impecável, a era de ouro da banda. Mas a maré boa não dura para sempre. A chegada dos anos 90 trouxe um Brasil completamente diferente, com uma nova economia, uma nova cultura e, claro, novos desafios que colocariam a banda à prova mais uma vez. A crise econômica do governo Collor bateu forte na indústria da música. No meio desse caos, os Titãs decidiram produzir o próprio disco, tudo ao mesmo tempo agora. Só que o resultado foi um álbum muito cru, com letras pesadas, que não foi bem recebido nem pela crítica, nem pelo público. Foi um grande fracasso. E esse fracasso parece ter sido a gota d'água. Em 1992, Arnaldo Antunes, uma das mentes mais criativas e uma das vozes mais marcantes, anunciou que estava saindo para focar na carreira solo. Foi um golpe duríssimo. A banda perdia um de seus pilares e agora era um septeto. A resposta da banda à saída do Arnaldo foi dobrar a aposta no peso. Eles lançaram Titanomaquia em 93, um disco ainda mais agressivo, produzido pelo mesmo produtor do Nirvana, o Jack Endino. A crítica até gostou mais, mas as vendas continuaram baixas. A conexão com o grande público parecia ter se perdido. E é aqui que a gente termina essa primeira parte. O cenário era o seguinte: um membro fundamental tinha saído, o som agressivo já não era mais novidade e as vendas estavam lá embaixo. A banda estava numa encruzilhada. A grande pergunta que ficou no ar foi: será que os Titãs iam conseguir sobreviver a mais essa?